Olá, nessa edição da TV Espaço Mulher, nós vamos entrevistar um importante professor e doutor da área da medicina. Ele já foi entrevistado nosso, não sei se vocês vão recordar. Mas hoje nós queremos fazer uma retrospectiva, digamos assim, mas ao mesmo tempo um lançamento, porque nós não tínhamos feito até agora algo que fosse a gente abordar a questão das pessoas idosas, né? As quedas das pessoas idosas, o que elas precisam para ter mais qualidade de vida. E vocês sabem que nós mulheres somos as que mais vivemos neste mundão. Então hoje nós vamos ter a alegria de entrevistar o professor Dr. Marcos Ongpai e ele vai fazer a saudação para vocês. Olá a todos, Elizabeth, é muito bom, é um prazer estar aqui com você de novo. Espero poder colaborar, poder ajudar a explicar um pouco mais sobre esse tema e a importância desse tema. Nós é que agradecemos, o senhor parou o seu trabalho para nos atender, isso não tem preço. O senhor é um excelente médico ortopedista, traumato, né? Eu não sei se aqui tem recebido muitos casos ou como que funciona, né? A gente que também é idosa, está sempre conversando com as mulheres, também a gente tem lá suas dificuldades, às vezes de marcha, cai, desequilibra, não é? Então, como que está essa ideia que a gente está trazendo aqui? É boa, é importante? Ocorre mesmo muitas quedas nas pessoas idosas? O que o senhor tem inicialmente para falar para nós? Isso é um tema interessante, é um tema de saúde pública até, por quê? Hoje em dia 20% da população é idosa, tá? Estima-se que até 2050 metade da população do estado de São Paulo já vai ser idosa. A gente vê estatística que as pessoas com mais de 65 anos de idade, 1/3, ou seja, 33% delas vão ter queda. E muitas vezes essas quedas acabam dando sérias consequências, né? Fraturas, internações, tá? Então gera prejuízo familiar, prejuízo trabalhista e prejuízo socioeconômico. Então é muito importante fazer a prevenção, tá? Porque senão o tratamento, a reabilitação, às vezes demora meses para a gente diagnosticar e poder tratar. Então é muito importante orientar e saber prevenir essas quedas. Doutor, normalmente, assim, quais são as doenças que mais acometem, principalmente as mulheres na faixa, digamos assim, de 70 anos, por aí? O que é mais comum? Tem uma listagem, digamos assim, de prioridades de doenças que possam estar acometendo as mulheres? Claro, são várias coisas que podem acontecer, principalmente as mulheres após a menopausa. Elas começam já a ter uma perda da massa óssea, ou seja, predispõe à osteopenia, que é o enfraquecimento do osso, e também a osteoporose, que é um estágio já mais avançado de enfraquecimento do osso. Isso, quando você tem uma queda, pode dar fraturas e lesões mais sérias. Só que outras questões que aumentam o risco em idoso, tá, e mulheres, é isso. Alimentação muitas vezes irregular, o uso de muitos remédios que atrapalham a absorção de cálcio e vitamina D, que são essenciais na formação do osso. Tá? Alguns outros problemas também são pressão alta, diabetes, tá? Desequilíbrios hormonais, tá bom? Uso de remédios que acabam dando muita sonolência, que acabam dando muita alteração do sono. E isso pode também facilitar risco de queda por causa de tontura e baixa pressão. Tá? Então isso tudo acaba sendo um conjunto que aumenta o risco de quedas nessa faixa etária e nessa população. É comum às vezes a gente escutar assim, mal súbito, né? Ele é provocado o quê? Do AVC, de um problema cardiovascular? O que leva de repente a pessoa parece como se fosse um desmaio e vira a cair, né? Esses dias nós vimos caminhando a pessoa na nossa frente, a senhora, de repente ela estatelou no chão. Aí fica aquele impacto, ninguém sabe o que vai fazer, não é? Então ela está indo numa calçada assim, e é difícil porque ninguém sabe quem é a pessoa, que tipo de socorro vai chamar, não é? Então é uma coisa que me parece assim, quando eu vi, até comentei para minha filha, uma coisa que pode acontecer com qualquer uma senhora, né? Principalmente que anda na rua sozinha. Eu acho que chega a uma certa idade de não andar mais sozinha, né, doutor? O que o senhor acha disso? Essa população tem vários riscos. Como já dito, a questão do remédio, mas também perde muita massa magra,
já começa a aumentar o índice de doença neurológica. Então, muitas vezes, tremores, início de Parkinson, tá? Perda de massa magra dando fraqueza muscular, dando perda de equilíbrio, o passo fica cada vez mais curto, a marcha fica mais instável, associada muitas vezes também desidratação, né? Os idosos, por conta de questão fisiológica ou até de remédio, têm tendência a tomar menos água, então uma tendência a ficar com mais facilidade desidratado. Associado a esse calor que está tendo recentemente, aumenta também o risco de baixa pressão, aumenta o risco de quedas. E também, claro, sempre afastar essas doenças mais graves, arritmias cardíacas, problemas de funcionamento no coração, problemas neurológicos, riscos de AVC, que podem então realmente resultar em quedas. No caso, caindo e batendo a cabeça, qual seria a primeira providência, vamos supor, de quem está sendo socorrista no primeiro momento? O que poderia fazer? A primeira coisa é evitar mobilizar para não ter risco de fratura na coluna, para a pessoa não ficar, digamos, paraplégica, tetraplégica, evitar uma lesão na medula, tá? Segundo passo, imediatamente chamar socorro e deixar a pessoa imobilizada. Por quê? Para ver se vai ter alguma consequência, se a pessoa teve alguma convulsão, se a pessoa teve alguma coisa que causou a queda, por exemplo, uma síncope, né, que é a perda da pressão, escurecimento da vista e baixamento do nível da consciência, ou se a queda foi mais alguma consequência, digamos, gerando alguma lesão neurológica, para afastar qualquer fratura no crânio, para afastar qualquer sinal de inchaço ou uma lesão cerebral. Então sempre orientar, levar para emergência, levar para o pronto-socorro. Seria importante, então, orientar as famílias que esse primeiro socorro e também orientar, talvez em saída de metrô, não sei se pontos de ônibus ou como seria, porque pode acontecer, não é? Tá no trânsito, tá se dirigindo para uma estação de metrô, sei lá, pode acontecer a qualquer momento. Então teríamos que também ajudar a população a entender isso, tipo assim, que tem por exemplo, campanha para prevenção de suicídio, para prevenção de problemas neurológicos, né? Enfim, poderia ter uma campanha para idosos também orientando o primeiro socorro, né? No caso de quedas. Seria interessante? Isso é interessante, inclusive para idosos, o risco maior de quedas é em casa. Grande parte, se não me engano, mais de 60% das quedas acontecem em casa, geralmente no banheiro ou geralmente à noite, quando o idoso acorda para urinar, para ir no banheiro, tropeça, bate. Por isso sempre orientações até para ficar em casa de uma maneira adequada. Então evitar muito tapete, tá? Instalar barras fixas, barras no corredor, instalar também, facilitar o acesso, evitar deixar muita coisa, por exemplo, na escada, evitar deixar muita coisa no caminho que possa aumentar risco de queda e tropeço. Mas nas ruas realmente é isso, saber orientar, saber conscientizar as pessoas do que fazer, como prevenir e quais são as primeiras medidas a fazer com uma queda, tá, de uma pessoa, não só idosa, de uma queda de qualquer pessoa que bate a cabeça ou que pode ter uma lesão, uma fratura. Porque também homens, eu já vi homens caírem assim, não é só as mulheres, é que as mulheres chamam mais atenção porque elas são mais idosas, têm mais quantidade, né? Vai atravessando a rua também, uma vez estávamos juntos aqui, eu e meu filho, e vimos a pessoa, foi normal, chegou na metade da avenida, ela caiu, quer dizer. Então uma situação assim, fica todo mundo não sabe se corre, se segura o carro, se, né, vem no trânsito. É uma coisa tão inesperada que decididamente choca quem está na volta também, não é? Então eu acho que essa conscientização é muito interessante, o senhor está falando. E uma vez eu também ouvi, foi um professor de educação física que estava falando a respeito, né, de certos exercícios que até vou perguntar para o senhor daqui a pouco, para fortalecer a pessoa. Ele estava dizendo, por exemplo, que isso que o senhor está comentando, de levantar-se à noite, esse que é importante que tenham iluminações no chão, por exemplo, à noite, que é para não só não ter o tapete e tal, né, mas, por exemplo, assim, que tenha lâmpadas, mesmo que fracas, mas que ele saiba até onde está a porta, né, quer dizer, tenha mais facilidade de enxergar do que ainda vai ter que acender uma luz ou vai andar no escuro, que é pior ainda, né. A pessoa pensa que está dentro de casa é fácil andar, né, mas desequilibra, né? Desequilibra, por isso que em casa acontece maior índice, maior taxa de quedas em casa mesmo, quando a gente está, digamos, desligado, a gente não percebe
os perigos do dia a dia, tá? E basta uma queda para a gente ter problemas ou sequelas a longo prazo. Nossa, nem fala. Agora, quais são os exercícios sob o seu ponto de vista, né? Eu comentei, era um professor de educação física, mas o senhor já está aí especializado em atender o pós, né? Depois da queda, as consequências, mas também poderá estar indicando para nós o antes, né? Um pré-cuidado. Quais são, assim, mais indicados os tipos de exercício, ginástica, ou é no caso alguma luta, alguma coisa, o que é mais, assim, não, eu vou fazer isso todos os dias porque isso me fortalece, me dá a condição de eu ter mais equilíbrio, mais agilidade. Tem alguma coisa que se possa indicar para idosos, assim, então? Tá? Vai depender. Primeira coisa, idoso, você vai começar exercício, a gente tem que fazer uma avaliação médica para afastar qualquer problema cardiológico, neurológico que possa comprometer ou aumentar o risco quando a gente aumenta a carga, né, no exercício. Segunda coisa, exercício depende do objetivo, do que a pessoa gosta. A gente geralmente mistura atividade aeróbica, caminhada leve, caminhada em lugar seguro, tá? Com exercícios de fisioterapia, por exemplo, para trabalhar coordenação, força e ganhar um pouco de massa muscular. O educador físico pode ajudar também orientando musculação, tá? Fortalecimento de tronco e de pernas principalmente. Tá? Outros exercícios interessantes, exercícios de equilíbrio. Então, mesmo atividades aeróbicas como dança, tai chi chuan podem melhorar a coordenação e equilíbrio muscular. E exercícios de baixo impacto, tá? Como a caminhada já dita, ou hidroterapia também para trabalhar e fortalecer. A Tá? yoga também? A yoga também trabalha a questão do equilíbrio, pode ser para alguns casos. Mas muitas pessoas idosas, como tem muito movimento que abaixa a cabeça, pode até aumentar o risco de tontura. Então não seria talvez numa fase tão inicial, talvez quando a pessoa já tem um condicionamento melhor. E lutas? E lutas também, mesma coisa, numa segunda fase, depende do condicionamento, depende do preparo físico da pessoa, porque às vezes pode ser uma atividade de mais impacto e a pessoa não está preparada, o corpo ainda não está pronto. Teria um prazo de preparação para até chegar a essa outra fase. Isso aí pensando numa segunda fase. Primeira fase é prevenção, primeira fase é ganhar massa e ter um condicionamento. Aí sim que a gente pensa para coisa, digamos, mais ativa, com mais impacto. Uma vez nós vimos uma exibição, praticamente, de luta aikido, e era uma senhora. Então eles, a instrutora e a aluna, né, digamos assim, era uma exibição. Então o que acontece? Essa senhora tinha várias fraturas por osteoporose. Aí então eles começaram a treiná-la e ela chegou a ser faixa preta. Ela conseguiu desenvolver tanto o aikido, né? Então eles consideravam na palestra, na exposição, que seria também indicado para as pessoas idosas. É interessante aquela luta também, né? Não sei se trabalha muito concentração. Mas aí a pessoa já tem que ter um preparo. Já tem que iniciar desde o princípio com acompanhamento, né? Depende da massa magra, depende de como é que ela está, se tinha alguma doença. Como o primeiro exercício talvez não seja o mais interessante. Certo. E também para recuperação de... Estou perguntando um monte, né, gente? Eu quero saber tudo. E também, vamos supor assim, a pessoa já teve a fratura, né? Ou é uma fissura do osso, vamos supor assim, né? Na fisioterapia, o que eles indicam mais? A infravermelha, ultravioleta? Que história é essa que tem luzes aí, ondas, enfim? Quais são esses equipamentos que ficam melhor? Na fisioterapia, a gente tem vários aparelhos, a gente tem várias estratégias diferentes que a gente pode usar para ter analgesia. Tudo que você comentou, infravermelho, ultrassom, laser, são meios físicos que a gente usa para tentar promover analgesia, melhora da circulação e alívio da dor. Então depende da queixa do paciente, depende se ele tolera, se tem algum machucado, alguma lesão na hora. Geralmente o fisioterapeuta avalia, vai ver como que está a pessoa, vai ver o nível da fratura, vai ver como que ela está de mobilidade, se ela consegue levantar, se ela está com muita dor, e direciona. Isso é muito individualizado. Cada tratamento tem sua indicação, tá? Mas a gente geralmente vê na hora e vai progredindo. A gente pode misturar choque elétrico com TENS, com meio mais físico como ultrassom no início. E depois a gente vai partindo para alongamento, e numa terceira fase, mais fortalecimento. A acupuntura, ela pode vir a ajudar, por exemplo, sei lá, pilates, que tem que trabalhar tudo com as bolas também, isso também ajudaria? De que forma ajuda a pessoa idosa? A acupuntura ajuda no nível da dor também, da analgesia, ajuda a relaxar a musculatura, tá?
mas também funciona para casos mais musculares, casos mais, digamos, entre aspas, leves, tá? Se teve uma lesão mais séria, precisa de avaliação, precisa imobilizar. O Pilates também não recomenda assim ir de imediato, porque envolve exercícios com mais carga, exercícios que a pessoa tem que ter controle melhor do corpo, talvez no início não seja mais interessante. Só depois que já está mais preparada e vai fazer. Dizem que tem também as técnicas de relaxamento que ajudam, né? Tem a ver também ou não? Aí, a princípio, para controle da dor, talvez. Se a pessoa tem insônia, se a pessoa tem muita dor, isso pode ajudar a dar uma controlada, fazer a pessoa combater melhor a dor e, digamos, sofrer menos a consequência negativa, que é ansiedade, depressão, insônia. Tá? A meditação também pode ajudar a pessoa, talvez, ter um controle melhor do corpo, para talvez andar com mais segurança, mas também depende de cada pessoa. No caso, a alimentação quase sempre é adicionada em tudo, não é? Eu não sei se é da sua área ou trabalha com alguém que também cuida dessa parte de alimentação mais indicada para a área muscular e ossos, ou não tem essa possibilidade para a pessoa idosa? Tá. O objetivo sempre é prevenção, estilo de vida. A pessoa já comer cálcio, já tomar leite, comer pelo menos 1000 mg de cálcio por dia, tá? Que pode ser dividido em 3 ou 4 tomadas de leite, tomar os derivados do leite, como queijo, ou então até mesmo verduras como folhas mais escuras que tem um pouco mais de cálcio, tá? Associado à vitamina D, que pode ser obtida por exposição ao sol, ou seja, 10 a 20 minutos de sol todo dia, ou então na alimentação e suplementação. Então, muitos idosos, a gente suplementa cálcio, suplementa vitamina D. Mas, claro, se a pessoa já fez a reserva durante a juventude, a chance de ter osteoporose é sempre menor. E no caso, doutor, quando estamos falando da questão da alimentação, mas tem pessoas que têm, por exemplo, alergia ao leite, como que ficaria? Tem algumas pessoas que têm alergia a alguns tipos de alimentos, né? E o cálcio seria como quem tem alergia ao leite, assim? Por isso, nesses casos, é importante a avaliação de uma nutricionista também. Trabalha junto para ver se realmente é uma alergia ou só uma intolerância à lactose. A gente pode tentar aqueles leites que não tem lactose, mas que não tem cálcio, tá? Ou então compensar com suplementação mesmo. Sim. Com cápsulas, com remédios manipulados para aumentar o nível de cálcio. É muito interessante esse tipo de abordagem, não é? Porque, assim, o ser humano é uma surpresa, cada um vai envelhecer de um jeito, né? Não sei se é conforme a vida que a pessoa levou, enfim. Existem casos aqui que eu estava lendo, a quantidade chega a milhares, acho 5.000 idosos e idosas que se reúnem para dançar uma vez por semana, lá, né, acho que é Barra Funda, uma coisa assim. Isso que é uma coisa impressionante, eles são muito elétricos e muito saudáveis, né? É uma competição, é difícil chegar lá para ir dançar. Então tá aí uma dica muito interessante, porque parece que alegra muito as pessoas e eles gostam, né? E talvez até a prefeitura poderia abrir mais condições dos idosos pelo menos dançarem, né? Tá fazendo exercício, tá ouvindo música que ajuda também, não é, doutor? E tá tendo relacionamento, que eu acho que isso aí também é fundamental para a pessoa não ficar muito fechada só sobre ela mesma, pensando nos problemas, né? O idoso tem que ter bastante relacionamento, não tem? Isso tudo faz parte do estilo de vida saudável, que envolve trabalhar o psicológico, alimentação, humor, para fazer a prevenção, pensando no longo prazo. Tá? Então, são todas essas medidas, a pessoa sair para se reunir, voltar a ter uma vida social, ter uma atividade, isso tudo é importante pensando na saúde. Tá? Então, ver a alimentação, ver essa questão de interação social, tá? É essencial. Isso tudo é uma medida que é muito válida. A gente vê muito parque que oferece aulas de Tai Chi Chuan de graça no final de semana, o pessoal se une para fazer caminhada. São várias opções hoje em dia que a pessoa pode procurar e ir atrás para se cuidar melhor. Bom, eu aprendi muito, com sinceridade. Eu acho que eu tive uma aula aqui para pensar nos meus 70 anos, né, doutor? Mas é muito interessante, eu acho que foi um alerta muito bom para todas nós, né? E também para os homens que a gente tem aí na nossa volta, irmão, pai, marido, enfim. Gente, tem filhos aí já, né? Tem gente com filho com 60, 70 anos também. Então, nós temos que pensar diferente, pensar que realmente nós estamos numa idade privilegiada
que requer muitos cuidados, né? E que nós podemos cuidar de nós mesmos também. Eu acho que é muito importante saber essas dicas. E tivemos assim a honra, né, e a oportunidade, muito difícil conseguir, um professor doutor especializado na área dele, que vem junto de nós aqui no nosso modesto trabalho e deu todas essas informações para nós termos uma melhor qualidade de vida. Eu aprendi bastante, doutor. Eu lhe agradeço essa oportunidade. Agora, quiser mais alguma informação, enfim, nós já estamos encerrando. É um prazer participar, estou sempre à disposição, tá? Esse é um tema muito importante. Internet mesmo hoje em dia já disponibiliza vários vídeos que a pessoa pode ver de como fazer exercícios, de como dar uma fortalecida na perna, tudo pensando em formar um pouco de massa magra e prevenção de quedas no futuro, tá? Então sempre prevenindo que depois perder, digamos, meses para remediar. É verdade. Então eu estou muito grata mais uma vez, bastante honrada e emocionada pelos seus cuidados que o senhor está destinando a nós aqui. E a TV Espaço Mulher Online, grande um beijo para todas as nossas mulheres aí, de jovens, a idosas. Oh, gente, nós já temos menininhas assistindo a TV Espaço Mulher e estão muito contentes. Estão se achando maravilhosos, porque tem uma TV para elas também, tá? Então é isso aí que a gente tem o grande valor do nosso trabalho. É muito legal, assim, uma expõe para a outra e convida e repassa. Muito bom, nós estamos muito felizes, muito grata mesmo, tá? Parabéns, vovozinhas e bisavozinhas, né? Agora é a nossa vez de nos cuidarmos. Que lindo, né? Agora nós vamos ter tempo para cuidar de nós mesmas. Tá bom? Um grande beijo no coração. Até a próxima edição da TV Espaço Mulher Online.